meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia nessa semana? Espero que sim, hein? Então vamos lá, junto com a tia Ju hoje. Nessa aula nós vamos fazer a correção das fichas de atividades, isso mesmo. Então aqui ainda está faltando 3 fichinhas, começando aí da página 107 até a página 112, nós vamos fazer agora, junto com a tia Ju, essas atividades, tá bom? Vamos lá? Olha só, galerinha, na página 107, ele começa aí na primeira questão dizendo o seguinte: procure no caça-palavras as unidades federativas que compõem a região norte. Então, a região norte ela é composta por quantos estados? Quem lembra aí? Por 7 estados, tá bom? Então, vamos lá: Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá, Acre, ó, tá aqui, Roraima e Amazonas. Ok? Então, são por 7 estados, compõem aí a região norte, tá certo? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ele diz o seguinte: preencha a tabela com os aspectos físicos da região norte. Então, com relação às formas de relevo, como é que a região norte se classifica aí? Como é o relevo da região norte? Então, na região norte eu tenho planalto, planície e depressão. Tudo isso vocês vão colocar nessa primeira linha aí da tabela, tá certo? Clima predominante. Então, nessa região, qual é o clima predominante? Equatorial. Porque fica próximo ali da linha do Equador, tá certo? Clima quente. E na última linha da tabela tem vegetação predominante. Então, quem vai apagar aqui para a gente fazer a vegetação. Então, a vegetação predominante é a floresta amazônica, não é isso que a gente viu? Floresta amazônica. Olha só, galerinha, vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, ele diz o seguinte: no mapa a seguir, insira o nome das unidades federativas da região Nordeste. Então, a região Nordeste, como a gente sabe, ela é composta por 9 estados, não é? Então, a gente vai colocar nesses espaços aí o nome desses estados. Então, esse estado aqui, que estado é? Maranhão. Vocês vão escrever o nome Maranhão aqui nesse quadrinho. E esse estado? Qual é esse estado? É Piauí, que a sua capital é Teresina, não é? Então, vocês vão escrever aqui nessa linha, nesse quadro, Piauí. Esse estado que fica aqui em cima é o Ceará. Então, escreve aqui o nome Ceará. Começa com C, acento agudo no último A, Ceará. Esse próximo estado, ele é o Rio Grande do Norte. Lembra, gente? O nome de estados são nomes próprios, inicia com letra maiúscula. Aí, em Rio Grande do Norte, Rio inicial maiúscula, Grande inicial maiúscula e Norte inicial também maiúscula. Não esqueça, vocês vão colocar aqui. O próximo estado é o estado da Paraíba. Copia Paraíba no segundo quadro. O próximo é Pernambuco. Copia o nome Pernambuco. O nosso estado, Alagoas. Esse menorzinho aqui é Sergipe e esse maior estado da região Nordeste, em extensão territorial, é a Bahia. Então, coloca a Bahia aqui nesse quadro, tá bom? Vamos agora para a quarta questão, da página 108. Nessa atividade da quarta questão, ele diz assim: quanto aos aspectos físicos da região centro-oeste, assinale V ou F para as afirmações a seguir. O principal rio é o Paraguai? Então, da região centro-oeste, gente, o principal rio é o Paraguai? Sim, não é? Nós lá estudamos que o principal é o rio Paraguai. O clima predominante é o tropical? Sim, também o clima é tropical, tá certo? O que predomina. No norte do Mato Grosso, há o clima tropical semiárido? Não, gente? Só há o clima mesmo tropical. Então, aqui a gente marca F.
O cerrado é a vegetação predominante? Sim, também. Aí aqui embaixo que pede para que corrija as afirmativas falsas, vocês vão colocar apenas essa que aqui está falsa, a terceira opção. No norte do Mato Grosso não há o clima tropical semiárido, há o clima equatorial, tá certo? Então coloquem aí a afirmação da forma correta. Vamos agora para a quinta questão. Lá na quinta questão, ele diz o seguinte: desembaralhe as letras e relembre o nome das unidades federativas da região Sudeste. Então, a região Sudeste ela é composta apenas por 3 estados, né? Aliás, a região Sudeste, 4 estados. Então, a gente vai, é até mais fácil quando a gente lembra desse nome dos 4 estados, para que a gente consiga aí desembaralhar essas letras e preencher nas linhas com o nome correto. Então, a primeira aí, o nome do estado é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A próxima unidade federativa é Minas Gerais. A próxima é Espírito Santo. E a última aí é São Paulo. Ok? Lá embaixo, vocês têm também a sexta questão, que diz assim, ó, preencha a cruzadinha com o nome das unidades federativas da região sul. Então, se nós sabemos que a região sul é composta por 3 estados, a gente preenche aí essa cruzadinha com o nome deles. Lembrando, tem essas partes de cinzas, essas partes são as partes que separam as palavras compostas. Por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Que são palavras compostas por mais de uma. Então, vamos lá preencher. A primeira é o Paraná. Então, vocês vão colocar aqui, ó, Paraná. Cada letrinha maiúscula, tá? As letrinhas assim. Cruzadinha a gente faz com esse tipo de letra. O próximo é Santa Catarina. Então, cada letrinha no quadrinho, tá, gente? A tia não tá colocando aqui porque não cabe. Santa Catarina. E o próximo, Rio Grande do Sul. Vocês observam que tem um espaçozinho, esse espaço cinza? Ok? E aí, a gente termina essa ficha 6. Vamos agora para a ficha 7, na página 109. Ele diz o seguinte, ó. No mapa a seguir, coloque o nome das unidades federativas que fazem parte da região norte. Então, nós sabemos aí que a região norte, ela é composta por 7 estados. Lembra na ficha anterior que tinha para a gente procurar esses nomes no caça-palavras? Então, agora a gente vai distribuí-los aí no mapa, tá certo? Então, sigam aí e acompanhem aqui com a tia. Que estado é esse daqui, gente? Roraima, Roraima, inicial maiúscula, lembre, são nomes próprios. Esse estado, maior estado em extensão territorial, é o Amazonas. Coloca aqui Amazonas. O último aqui, ele é o Acre. Esse, Rondônia. Cuidado para não confundir Rondônia com Roraima. Rondônia fica embaixo, Roraima fica em cima. Lembrem. O Pará, coloca Pará aqui, o Tocantins e o Amapá, certo? Segunda questão, escreva o nome das unidades federativas da região centro-oeste. Então, vocês vão escrever com inicial maiúsculo todos esses nomes, certo? São 4 unidades federativas da região centro-oeste. Então, comece iniciando aí pelo Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Já na terceira questão, ele diz o seguinte: descreva a formação da população da região sul. Então, como é que a população da região sul se formou? Como é que ela foi formada, gente? Então, como a gente sabe, a população da região sul é o que vocês vão colocar aqui, tá certo? Ela foi formada pela mistura de indígenas, africanos, europeus, que são os portugueses e os espanhóis, e depois, algum tempo depois, com o processo de imigração, chegaram os italianos, os alemães, os ucranianos e tantos outros, tá certo?
Na quarta questão, da página 110, ele diz o seguinte: complete a cruzadinha com base nos aspectos físicos da região Nordeste. Então, tem aí da letra A, letra F, algumas características físicas dessa região e a gente vai preencher na cruzadinha de acordo com as letras indicadas. Então, gente, a da letra A é uma das formas de relevo. Então, uma das formas de relevo presente lá na região Nordeste é a planície. Então, vocês vão colocar cada letrinha aqui, nome planície. Letra B, principal rio da região. Então, qual é o principal rio da região? Rio enorme. Então, São Francisco. Esse quadro marrom é para separar as duas palavras, São de Francisco, certo? Letra C, um dos estados atravessados pelo principal rio da região. Esse estado é o estado de Bahia. Clima predominante. Então, o clima predominante dessa região, vocês vão colocar aí na letra D, é o semiárido, tudo junto, semiárido. Na letra E, vegetação característica. A vegetação característica da região Nordeste é a caatinga. Lembrando, o nome caatinga tem 2 A's, tá, gente? É assim, ó. Caatinga. Não esqueça, é com esse tipo de letra que vocês vão fazer as cruzadinhas. E a última, na letra F, uma das espécies de vegetação. Então, o nome de uma vegetação, certo? Então, aí vocês vão preencher com mandacaru, aqui, na letra F. Vamos agora para a quinta questão dessa mesma ficha. Na quinta questão, ele pede para que você circule a resposta correta sobre as características da região Sudeste. Então, na região Sudeste, qual o principal rio? É o Tietê, Paraná, Amazonas ou São Francisco? Então, se a gente for lá no conteúdo, a gente rever, falando um pouquinho sobre a região Sudeste, a gente vai perceber que o nome do principal rio da região é o Paraná, não é, gente? O Tietê fica na região Sudeste, o Amazonas na região Norte, e São Francisco Norte e Sudeste, certo? O clima predominante. Então, o clima que predomina nessa região é o tropical de altitude. A vegetação característica vai ser cerrado, caatinga, floresta amazônica ou mata atlântica? Mata Atlântica. Então, vocês vão aí circular a resposta correta. Na próxima página, na página 111, é a nossa última ficha de hoje. A primeira questão diz o seguinte: identifique as regiões brasileiras utilizando 5 cores diferentes. Então, vocês não vão colocar o nome dos estados, o nome das capitais, vocês só vão pintar utilizando 5 cores diferentes, de acordo com cada região. Então, aqui vai sugerir, vocês podem fazer diferente e usarem também cores diferentes. Que vocês façam dessa seguinte forma: vou escolher aqui uma cor, a cor laranja, para representar a região Nordeste. Então, a região Nordeste, eu vou passar a linha e vocês pintam, tá? Então, a região Nordeste é essa região aqui. Então, aqui vocês vão colorir. Eu estou pintando de laranja, mas aí vocês podem escolher outra cor, desde que seja a mesma para todos os estados da região Nordeste, tá certo? Terminou aí? Escolhe outra cor e vamos agora pintar a região Norte. Então, a região Norte, ela pega aqui o sul do Tocantins, sul do Pará, Amazonas e Acre, não é? Então, essa região aqui de cima, a gente escolhe outra cor, que pode ser verde ou pode ser outra cor que vocês queiram, e pinta com a mesma cor todas as unidades federativas que fazem parte da região Nordeste. Em seguida, vocês vão escolher outra cor diferente, escolher o azul, para pintar a região Centro-Oeste. Então, a região Centro-Oeste é composta por esses estados aqui, ó, e o Distrito Federal. Então, essa aqui a gente vai pintar de azul. Então, pintem direitinho, tá, gente? A Pia tá fazendo aqui só a demonstração para vocês. Ficou ainda um pedacinho da Rondônia, da região Norte, pinta de verde. Escolhe outra cor para a região Sudeste, que é até aqui, São Paulo, pinta a região Sudeste, divide por regiões, vocês podem estar conferindo no livro como é feita essa divisão. Escolhe outra cor
para pintar a região sul, que é composta apenas por 3 estados, aqui no extremo sul do Brasil. Terminou até aí, vamos para a segunda questão. Na segunda questão é para que vocês relacionem corretamente a coluna das unidades federativas com a coluna das regiões. Então, desse lado de cá, a gente tem o nome das 5 regiões brasileiras. E aqui a gente vai relacionar colocando as letras, tá certo? Então, vamos lá. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estados fazem parte de qual região? Região Sul. Então, aqui vocês vão colocar a letra E. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Região Nordeste, letra B. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Região Norte, letra A. Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, capital do Brasil. Região Centro-Oeste, letra C. E, por último, os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que fazem parte da região Sudeste, marca aí letra D. Vamos agora para a próxima atividade da página 112, questão 3. A terceira questão, galera, ele diz o seguinte: sobre os aspectos humanos da região norte, complete o texto a seguir com as palavras disponíveis no quadro. Então, nesse quadro que vocês têm aí embaixo, vocês vão usar essas palavras para completar esse texto. Então, preste atenção que a tia vai indicando as palavras que vocês vão precisar usar. Então, vamos lá. A população da região norte é de aproximadamente 17 milhões de habitantes. Então, habitantes, vocês vão colocar aqui. Ela é formada pela miscigenação, que é a mistura, né, gente? Miscigenação de diferentes povos, entre eles os indígenas e os europeus, principalmente o português. Muitos desses habitantes, conhecidos como ribeirinhos, residem às margens dos rios. Ó, rios é a palavra que eu acabei cobrindo aqui, tá? Que são a principal via de transporte utilizada na região. Conseguiram acompanhar direitinho? Vamos para a questão 4, preparados? A questão 4, gente, ela é baseada numa atividade que veio no livro para pesquisar e fazer o desenho da capa de um cordel. Lembram? Então, na quarta questão, ele diz o seguinte: descreva o que é literatura de cordel. Então, o que é que você sabe sobre literatura de cordel, gente? Nós sabemos que a literatura de cordel, ela recebe essa denominação, esse nome, cordel, porque ela é a forma como essa literatura, esse tipo de texto são vendidos. São folhetos que são pendurados em barbantes, cordões, nas feiras, em mercados, nas praças e nas bancas de jornais, principalmente nas cidades do interior. Então, a população do Nordeste, ele se refere à literatura de cordel apenas como folhetos, tá certo? Então, turminha do quarto ano, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Olha só, por hoje é só, nossa aula termina aqui. A aula de geografia agora só semana que vem, tá certo? Com um livro novo, isso mesmo. Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.